Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu quero vos convidar. Nós estamos abrindo texto sagrado no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós estamos dando prosseguimento a uma minissérie de 4 partes em cima de um tema que fala sobre o Deus que fala, o Deus que vê, que ouve e que se move. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esse grande milagre, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que Moisés se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse mais o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e eu vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Amém. Temos falado já, essa é a 3ª semana, a respeito de um tema que o Senhor me deu, e esse tema intitula-se Um Deus que fala, que vê, que ouve e que se move. E numa primeira oportunidade, no nosso primeiro encontro, nós falamos que se Deus fala, então nós devemos ouvi-lo atentamente. Por outro lado, dissemos na segunda oportunidade que se Deus ouve, porque Ele também é um Deus que ouve, então nós devemos falar. E aí falamos sobre oração, porque orar é falar para Deus. Hoje nós queremos olhar para o fato de que Deus vê. Ele é um Deus que vê. O versículo 7 diz: e certamente eu vi a aflição. Eu vi a aflição do meu povo. Muito embora pode parecer, Moisés, que isso tenha passado desapercebido a mim, pelo tempo decorrido, eu quero dizer que eu conheço, eu tenho visto, eu vi toda a aflição.
Eu tenho visto a opressão que o meu povo tem sofrido por conta dos seus exatores. O nosso Deus, Ele é um Deus que vê todas as coisas. Tudo está patente aos seus olhos. Nada pode se esconder. Ele vê todas as coisas. Por isso, o salmista diz: sabes quando me assento ou quando me levanto, conheces todos os meus caminhos. Assim diz o Salmo 139. A Bíblia também fala no livro de Jó, no capítulo 34 e no versículo 21, diz assim o texto: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos, toda a sua vida, todo o seu movimento, todas as suas ações, tudo que o homem faz e deixa de fazer, isso é visto por Deus. Aos Hebreus, o autor escrevendo no capítulo 4, diz assim no versículo 13: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Tudo está diante dos olhos de Deus. Deus, Ele vê todas as coisas. Tudo está patente aos seus olhos. Mas especialmente os olhos do Senhor estão postos sobre os seus escolhidos. Os escolhidos do Senhor são a menina dos seus olhos. A igreja tem o cuidado do Senhor, especialmente a igreja, o povo de Deus, sobre ela, sobre ele estão postos os olhos do Senhor. Diz assim o Salmo 33, versículo 18: eis que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então aqui, o sentido de olhar não é propriamente um sentido de estar monitorando simplesmente, né? No sentido de estar vigiando, né? Mas no sentido de cuidado, de zelo. Né? De zelo, como uma mãe, né? Com um filho recém-nascido, e que os olhos dela, né? E quando começa a crescer, começa a se movimentar principalmente, nos primeiros meses, então cuidado para ver se a criança não vai colocar a mão numa tomada, para ver se não vai derrubar alguma coisa e pode se machucar, se não vai chegar perto de uma escada. Então, amado, nesse terceiro ponto, nós podemos dizer o seguinte: se no primeiro, se Deus fala, nós devemos ouvir, e no segundo, se Deus ouve, nós devemos falar, nesse terceiro, se Deus me vê, se Deus nos vê, nós devemos descansar. Isso que o salmista fala no Salmo número 37, versículo 7. Descansa no Senhor, né? Descansar em Deus. Por que eu posso descansar em Deus? Porque Ele está me vendo a todo momento, né? Nada poderá me acontecer que não esteja sob os olhos de Deus. Deus vê todas as coisas. O salmista, no Salmo 47, Deus falando através do Salmo diz: aquietai-vos, sossegai, né? Descansem, aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só o fato de sabermos que Ele é Deus, e Ele quer dizer isso: olha, eu posso todas as coisas, eu vejo todas as coisas, eu estou vendo tudo. Tudo está sobre meus olhos. Então pode se aquietar, né? Para a igreja de Esmirna, por exemplo, Deus diz assim: olha, eu conheço o teu sofrimento, a tua tribulação, eu conheço o que você está passando. Certamente, quando essa carta ela é escrita e quando
João escreve essa carta e recebe a mensagem do Senhor, né? Certamente a intenção, né, do Senhor foi proporcionar ao coração dessa igreja uma sensação de paz, proporcionar a ela verdadeiramente essa paz, por conta de tudo o que tinham experimentado até então, por toda a perseguição que eles tinham sofrido, por toda a dor que estavam experimentando, né? E talvez, é provável que no coração de algumas pessoas da igreja houvesse essa dúvida: será que Deus realmente está olhando? Mas para essas pessoas certamente a mensagem foi direta: se olha, não tenham dúvida, eu estou vendo sim. Eu conheço o seu sofrimento. É assim que ele inicia inclusive o recado: eu conheço a tua tribulação. Ou seja, eu estou vendo a tua tribulação. Amém. Quando ele diz para Moisés, talvez no coração de Moisés, um homem que ainda não tinha uma experiência com Deus, que só ouvia de Deus, de ouvir falar, né? Se, puxa, esse Deus de Abraão, esse Deus que fez maravilhas, né? Que abençoou nosso pai, o filho dele, Isaac, Jacó, que trouxe para cá José, e agora estamos nessa situação toda. Então Deus disse para Moisés: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo. Não pode haver dúvidas de que Deus vê. Mas essa certeza de que nós somos cuidados, de que somos vigiados no bom sentido pelo nosso Pai Celeste, que nos salvou, isso deve nos trazer paz. Então, se Ele me vê, eu devo descansar. Mesmo no meio da maior luta que eu possa estar passando. Davi, quando escreve sobre as possibilidades reais dele experimentar momentos dramáticos na sua vida, e talvez para ele a coisa mais difícil seria passar pelo vale da sombra da morte. Mas ele disse: eu não vou temer. Se eu passar pelo vale da sombra da morte. Por que Davi pode dizer isso? Porque ele sabia que os olhos de Deus estavam sobre a vida dele. Amém. Ele era cuidado por Deus. Então eu posso passar, porque o Senhor está cuidando, o Senhor está comigo, o Senhor está me vendo. O Senhor vê cada movimento meu e dos meus adversários. No mundo humano e no mundo espiritual, tudo que se desencadeia, tudo está sob os olhos de Deus. Deus vê, Ele tem o controle, Ele monitora tudo. Justamente por me ver, Ele não permite. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar conhecimento. Justamente porque Ele me vê. Né? Cada coisa que acontece em minha vida, né, Ele não vai permitir que alguma coisa aconteça. Alguma coisa que esteja acima da minha capacidade de suportar. Pelo menos é assim que diz o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, dizendo que não vem sobre nós tentação, provação que esteja acima das nossas forças. Deus não permite, né? Num linguajar popular, Deus não permite o fardo maior do que a capacidade. Por quê? Porque o Senhor sabe, o Senhor está vendo, Ele nos conhece e sabe o que está para acontecer. Então, se algo que está para vir na minha vida for acima da minha capacidade, Ele não permite, justamente porque Ele vê. Se Deus vê, eu tenho que estar em paz. Ou eu não creio nisso, né? Ou eu não estou certo disso, ou eu não tenho essa convicção. Agora, uma coisa interessante também que a gente não pode deixar de frisar é que nós temos que ter cuidado. Interessante que quando nós falamos sobre o falar,
na última oportunidade, nós dissemos que porque Ele ouve, eu devo falar. Mas Ele é ouvinte não somente no nosso quarto de oração. Ele é nosso ouvinte quando nós estamos na roda de amigos. Quando nós estamos fazendo aquela conversinha fiada, contando aquela historinha, Ele está ouvindo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, para que a gente não julgue, para que a gente não minta, para que a gente não fale as coisas que desagradam ao nosso Deus, porque Ele está sempre ouvindo. E nós vimos casos na Bíblia, que as pessoas estavam falando e a Bíblia diz assim, e Deus ouviu, porque Deus ouve todas as coisas. Se devo tomar cuidado naquilo que devo falar, evidentemente, também devo ter cuidado no proceder, porque justamente Ele vê todas as coisas. Então, essa consciência de que Deus me vê, toda a minha vida, cada passo que eu dou, tudo que faço, Deus sabe. Ao mesmo tempo que isso me traz paz, porque me traz a consciência de que Ele tem zelo por mim, Ele cuida de mim, ao mesmo tempo deve me gerar temor de Deus, porque Ele vê cada passo que eu dou. Mesmo que a igreja não veja, mesmo que os meus pais não vejam, mesmo que a esposa não veja, mas o Senhor vê. Então, nosso cuidado na forma como nós andamos, como nós procedemos, as coisas que fazemos. Deus repreende, através do profeta Isaías, aquelas pessoas que não consideram essa qualidade de Deus. E diz assim, ai daqueles que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, como se isso fosse possível, irmão. E as suas próprias obras fazem as escuras, as escondidas, e dizem, quem pode nos ver? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro, no caso Deus, fosse igual ao barro, como se a capacidade de enxergar de Deus fosse limitada como a do homem, a qual se pode esconder algumas coisas facilmente, mas aos olhos de Deus não. Que perversidade a vossa! Como se o oleiro, como se Deus fosse igual ao barro, a criatura, e a obra dissesse do seu artífice, Ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, Ele nada sabe. No Salmo 94, nós já citamos esse salmo numa outra oportunidade, justamente quando nós tratamos sobre as coisas, as perversidades que se falam, como se Deus não ouvisse. Então, diz assim, atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porque o contexto é tratando das palavras absurdas proferidas por um povo ímpio e por suas obras más, fazendo coisas perversas e dizendo coisas perversas, como se Deus não escutasse e como se Deus não enxergasse. Deus enxerga. Se Deus enxerga, irmãos, a nossa intenção, imagine o nosso agir. O nosso propósito, Deus conhece, Deus enxerga a nossa intenção. Antes que façamos, Ele sabe. Quanto mais a nossa ação. Me lembro uma ocasião, quando minha irmã, muitos
atrás, decidiu fazer uma faculdade de Direito, começou a estudar na Univale. Certa noite, no final do seu horário, já no final da aula, era, acredito, por volta aí de umas 10 horas, 10 e pouco, e ela saiu da sala de aula e ela foi apanhar o seu carro. E quando ela chegou lá no carro, um pátio já quase vazio, escuro, e ela chegou, quando ela entrou, ela chegou no carro, ela percebeu que ela sentou e ela olhou para frente, ela viu que por fora tinha um papel por baixo do limpa-para-brisa. Ela saltou do carro, foi lá e pegou um papel, e aí ela acendeu a luz, tinha um bilhete. E esse bilhete dizia assim: eu bati no seu carro, meu nome é fulano de tal, meu telefone é tal, e me procure a partir de amanhã para nós resolvermos a questão. E ela saltou do carro, estava escuro, foi olhar e realmente percebeu que havia uma batida no carro. E ela ficou intrigada com o fato de alguém ter tido essa atitude, pelo horário, porque muito provavelmente seria fácil simplesmente engatar uma primeira, sair, estacionamento, à noite, atrás, escuro, muito provavelmente ninguém deve ter visto. E ela chegou em casa, ligou para o rapaz muito educado. Marcaram no dia seguinte para fazer o orçamento, e quando eles entraram no carro e começaram a se dirigir à oficina, a minha irmã disse assim: eu queria fazer uma pergunta para você. Você permite fazer uma pergunta para você? Eu falei: não, a senhora pode fazer uma pergunta. Se quando você bateu no meu carro tinha alguém perto? Não tinha ninguém. Se alguém viu, ninguém viu. Eu vou te fazer uma segunda pergunta. Você pode? A senhora pode fazer. Por que tu não fugiu? Por que tu não saiu? Dona Carmen, muito embora ninguém tenha visto, mas o Deus a quem eu sirvo, esse vê todas as coisas. Ele viu o que eu fiz. Então eu não tinha outra alternativa. Interessante que não foi nem propriamente uma questão, também creio sim, da consideração pelo dano que causou, mas um temor de Deus. Da certeza, não da impressão, mas da certeza, da consciência plena de que Deus vê tudo aquilo que fazemos. Então, esses atributos de Deus, o falar de Deus, o ouvir de Deus, o enxergar de Deus, se por um lado ele nos traz coisas aprazíveis, como o sossego e a paz, no caso de eu ter certeza que ele me vê, por outro lado, deve gerar em mim esse cuidado, esse temor de Deus, porque Deus enxerga todas as coisas. Nós já havíamos falado sobre Hebreus, ele disse: olha, não existe criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes. Aos olhos de quem? Aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então a nossa vida está patente aos olhos de Deus. E Deus, Ele vê, especialmente Deus vê o nosso interior. Muitas vezes a gente está passando um momento difícil, até interiormente, e a gente às vezes não compartilha, a gente não divide, porque a gente não quer incomodar talvez a família, a esposa, o pastor,
E muitas vezes a gente sofre, né, com aquela coisa interior. Às vezes a gente fica triste porque até está passando por uma situação e percebe que as pessoas não estão enxergando isso. Né? Isso também traz um desconforto, mas Deus está dentro. E existe uma passagem, para encerrar, que eu particularmente gosto muito dessa passagem, quando eu falo sobre a onipresença, sobre a onipotência e sobre a onisciência de Deus, de enxergar. A onisciência de Deus enxerga tudo. Né? E em Jesus a gente vê esse atributo de Deus, quando Jesus chega para Pedro e diz: pois é, Pedro, antes de Pedro falar qualquer coisa para ele, Jesus estava dentro da casa, Pedro estava fora, sendo questionado por duas pessoas, os cobradores de impostos, né? E esses cobradores vieram perguntar: vem cá, o seu mestre aí não paga aí as dracmas, o imposto, né? E Pedro entrou na casa e antes de Pedro falar qualquer coisa, Jesus já se antecipa e diz: vem cá, é justo, né, os filhos do rei pagarem tributo, mas para que nós não os escandalizemos, Pedro, faz o seguinte: você pega um anzol e você lança lá no mar, e o primeiro peixe que você apanhar, você pode abrir a boca desse peixe e você vai ver que dentro desse peixe existe uma moeda. E essa moeda vai ser o suficiente para pagar o teu imposto e o meu imposto. Paga por nós. Vai lá e pega esse peixe. Então eu paro para pensar a capacidade, né, de Deus, do Senhor Jesus, enxergar um mar enorme, muito embora seja conhecido como lago, mas é um mar. Também conhecido como Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Você imagina quantas centenas de cardumes nesse mar todo? Centenas de cardumes, e cada cardume milhares e milhares de peixes. E lá, no meio de um cardume desse, no meio de milhares de peixes, talvez peixes pequenos, um peixinho com uma moeda entalada dentro dele. E ele diz: Pedro, você lança o teu anzol, e ele não fala isso para Pedro que eu vou dizer agora, eu vou mandar esse peixinho lá no teu anzol, ele vai morder esse teu anzol, porque eu conheço esse peixe está lá, eu vou mandar ele vir aqui, e você pode abrir o peixe e você vai encontrar a moeda. Deus sabe as coisas que nos entalam, as coisas que nos incomodam, as coisas que nos entristecem, E que bom, irmão, que Deus vê todas as coisas. Então, o nosso sofrimento é amenizado. E não há por que nós estarmos desesperados, mesmo que o meu esposo não veja, ou pelo menos faz de conta, parece que não vê, não fala, não diz nada, não manifesta nada. As pessoas, minha família, meus amigos estão vendo que eu passo ninguém. Mas Deus vê. Deus sabe todas as coisas. Deus diz para nós: eu conheço a tua dor, eu conheço o teu sofrimento, eu conheço o que está dentro de você. Amém?